No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Muito boa noite, estamos chegando para este encontro marcado que temos todas as sextas-feiras aqui nas nossas plataformas digitais com o nosso programa Saúde e Bem-Estar. Claro, assuntos importantes, relevantes desse mundo relacionado à área da saúde e do bem-estar, você confere sempre aqui nas sextas-feiras com a gente. Claro, já aproveito para convidar a você que está conosco através do nosso canal no Facebook, já para curtir aqui o nosso programa, marcar os seus amigos, compartilhar com seus amigos este nosso programa, que eu tenho certeza as informações que nós vamos neste bate-papo aqui no programa de hoje possa ser muito importante para outras pessoas também. Para você que nos acompanha aí pelo nosso canal no YouTube, não esqueça de deixar o seu like, ativar aí o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem toda vez que nós começarmos aqui o nosso programa, você ter a oportunidade de acompanhar ao vivo aqui com a gente. Mas claro, quero te fazer um convite especial. Se inscreva aí no nosso canal, assim você terá acesso à playlist completa com todos os programas que já foram ao ar, assim você terá a oportunidade de rever esses programas, compartilhar com seus amigos, enfim, é a oportunidade de você conferir todos os temas que já foram abordados aqui no nosso Saúde e Bem-Estar. Esse programa, inclusive, vai ficar depois à sua disposição para você rever quantas vezes quiser. Então é importante você se inscrever aí no nosso canal, assim você ter acesso a esse conteúdo completo do nosso programa Saúde e Bem-Estar. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 6 de novembro de 2020, o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje vai falar a respeito de doenças cardiovasculares, né? Causas, tratamentos, enfim, para a gente tentar entender um pouquinho mais a respeito deste assunto e desta doença que afeta milhares de brasileiros e faz vítimas todos os anos no nosso país e no mundo. E para a gente fazer esse bate-papo no nosso programa de hoje, nós temos o nosso convidado especial, é o Dr. Marco Antônio Zeuli, ele que é cardiologista clínico, atua aqui na cidade de Dourados e vai aqui dentro do nosso programa nos ajudar a entender um pouquinho mais a respeito dessas doenças cardíacas. Primeiramente, Dr. Marco Antônio, muito obrigado por estar aqui conosco, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço. Muito bem. Doutor, eu começo esse nosso bate-papo, até é importante para a gente entender, às vezes as pessoas que nos assistem nesse momento têm muitas dúvidas. O que é uma doença cardiovascular? Doença cardiovascular, como o nome fala, cardiovascular, cardio de coração e vascular de vasos, né? No caso aí você tem o infarto, no caso do coração, você tem insuficiência cardíaca, no caso do coração. Você tem as doenças reumáticas, valvulopatias, que acometem o coração. E na vascular, já mais direcionado para o neuro, você tem o acidente vascular cerebral. E do vascular, do cirurgião vascular, você tem as tromboses, as doenças arteriais periféricas e venosas periféricas. Tromboembolismo pulmonar também. A gente pode dizer que essas citadas pelo senhor são as principais que afetam o nosso coração? É as que mais matam, né? A doença cardiovascular, ela é a causa de mortalidade global de mais ou menos em torno de 30%, 31% no caso de mortalidade global. É a primeira causa, mata mais que tudo. Sim. O senhor falou algo aí que me chamou a atenção, que às vezes muitas pessoas não correlacionam uma coisa com outra, que é o acidente vascular cerebral, o AVC. E as pessoas falam, e antigamente até se falava do chamado derrame, né? E afetar a cabeça, as pessoas não sabem que a origem pode ser exatamente de algo lá no coração, né? Sim, pode ser. O coração, ele tem alguns aspectos que ele pode fazer. A causa tem a doença aterosclerótica, que você tem uma placa de colesterol que se rompe, expõe e dali forma um êmbolo. Esse êmbolo obstrui um vaso. Aí você tem um derrame que na verdade não é derrame, é uma obstrução, né? Sim. Mas você pode ter também um AVC hemorrágico, no caso do AVC. O coração é uma causa de AVC. Um terço, algumas arritmias cardíacas pode levar à formação de êmbolos, né? E esse êmbolo, se não tratar dessa arritmia, se não deixar o sangue adequadamente fino, que nem as pessoas falam, você pode ter um AVC. Sim. Outra dúvida que geralmente as pessoas têm é de saber qual que é a diferença de um infarto para um ataque cardíaco, ou são a mesma coisa? Isso é a mesma coisa, né? O infarto, o que é um infarto? O infarto você tem, vamos falar da doença cardiovascular, os vasos se refere também às coronárias também, né? São vasos. E
O infarto nada mais é que uma obstrução de uma artéria. Você tem 3 artérias principais e tem ramos, né? E uma dessas artérias que às vezes as pessoas falam assim, entupiu uma veinha, entupiu, tem a veia entupida. É que obstruiu uma coronária e esse músculo ele não tem reserva. Não tem reserva. Então, em pouco tempo que ele fica sem oxigênio, sem nutrição, ele acaba entrando numa morte celular, de onde vai fazer, dependendo da área que for afetada, você vai ter um infarto. 50% desses infartos você tem morte na primeira hora. Sim. Né? E grande parte desses que eles acabam chegando ao atendimento de emergência ainda corre o risco, e a cada dia que passa os riscos vão diminuindo. Sim. A partir do momento que você equilibra, que você consegue controlar a doença. Tá, então dá pra gente dizer que o infarto ele pode ser mais grave que o ataque cardíaco? Não, ataque cardíaco é um infarto. Você teve um ataque cardíaco, você teve se você falar assim, ataque cardíaco como morte súbita, sim, seria assim, você não tem só um infarto que dê a morte súbita. Sim. Você pode ter uma arritmia que pode levar a uma morte súbita. Entendi. No caso, você tem a fibrilação ventricular por outros motivos, taquicardia ventricular, por aí são outros mecanismos. Né? Tá, e com relação ao infarto, dá pra gente dizer que ele é multifatorial? O infarto, ele é causado por doença, é multifatorial, é causado por várias outras comorbidades, vamos falar assim, né? O infarto, ele no quadro dele, geralmente ele não vai formar, raramente ele forma um êmbolo espontâneo e vai lá e obstrui essa artéria. Seria uma trombofilia, sim, que a gente fala que são doenças do sangue que formam trombozinhos. Normalmente o infarto você tem uma ruptura de uma placa, expõe um núcleo gorduroso, ele forma um êmbolo, um trombo, esse trombo desloca e vai obstruir uma artéria. Sim. Né? Esse aí é o infarto. E daí desse infarto, com essa obstrução você vai ter o acometimento dependendo da área. Se a área for pequena, você vai ter um infarto e saiu bem, teu coração tá bem, mantém a função. Se você tiver uma perda de uma grande quantidade de músculos do coração, aí você pode complicar com insuficiências cardíacas. Sim. Né? Interessante. E a gente quando fala de infarto, por exemplo, de doenças até mais graves do coração, a gente começa a pensar assim, mas a partir de que idade isso pode se manifestar e tudo mais? Claro que isso pode depender também do indivíduo, mas é possível, por exemplo, crianças sofrerem infartos, ou a incidência maior são pessoas já adultas e pessoas que, por esses multifatores que o senhor apresentou? Geralmente você pode ter infartos em jovens, uma das causas é droga ilícita, no caso a cocaína é a principal, né? E a característica a partir do momento que você vai envelhecendo, a doença cardiovascular vai acometendo mais. De 20 a 40 anos, uma faixa, hoje a gente tem uma incidência alta de 40 a 50 de infartos aí, que sim, nós já estamos, assim, por que isso? Hoje o estresse muito grande, obesidade, né? São os fatores de risco, né? O diabetes por si só é um fator de risco, ele é um paciente que tem diabetes, ele já é um paciente de alto risco para desenvolver uma doença cardiovascular. Sim. Então, na verdade, da forma como o senhor explicou aí, até a gente pode dizer que é mito pensar que só pessoas obesas possam sofrer infarto. Na verdade, qualquer pessoa pode. Tudo bem que ela pode ter uma incidência maior por outras comorbidades e tudo mais, mas não dá para dizer que apenas os obesos são sujeitos a esse infarto. Né, doutor? Isso, muito bem. Não, independe. Você tem fatores de risco que são modificáveis, que você pode desenvolver. A obesidade é um, mas não como você falou, é multifatorial, né? Você tem a obesidade, o tabagismo, o sedentarismo, né? O uso de drogas em jovens, né? Ou não, né? Que esses fatores de risco, eles aumentam a chance de você ter uma doença cardiovascular, desenvolver um infarto, como desenvolver uma hipertensão. E a hipertensão é uma das grandes causas também do infarto, da insuficiência cardíaca. Uma pessoa que tenha passado por um infarto um pouco mais grave, que precisou inclusive de intervenções cirúrgicas e tudo mais, ela conseguirá ter uma vida normal depois, ou as sequelas disso são irreversíveis? A morte celular, ela é irreversível. Quando você tem uma perda muscular ali, ela é irreversível, mas nem
todo o músculo que está ali parado naquele momento, você não tem como saber. A área que afeta, dependendo da área que afeta o seu coração, você pode ter uma insuficiência cardíaca, que isso aí já é uma complicação do infarto. Então, é insuficiência cardíaca de causa isquêmica, Sim. né? Então, dependendo da área, às vezes você tem, porque você tem vários ramos. Então, se você obstruir um pequeno ramo e você perder uma pequena parte do músculo, você vai ter um coração normal. Os outros músculos vão compensar esse coração, vão compensar esse batimento. Então, você vai manter a função cardíaca está preservada. Sim. Dependendo da quantidade de músculo, se você tiver uma grande perda muscular, for uma grande artéria, porque existe, a anatomia ela é muito variável, existe a dominância esquerda, a dominância direita, né, são termos mais técnicos, né? E aí se você tiver uma obstrução no tronco no ósseo de uma coronária, e ela for responsável pela irrigação de uma grande parte do músculo, aquele músculo vai ficar inviável. Ele não vai ter, ele vai ficar com acinesia ou discinesia. E essa acinesia, o que é? É uma ausência de contração. Sim. Então, você vai desenvolver uma insuficiência cardíaca que é uma complicação do infarto. É uma das complicações do infarto. Pode desenvolver aneurisma também. Pode haver uma miocardiopatia dilatada devido à isquemia. Muito bem, esse é o nosso programa Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira, em que estamos aqui conversando, né, batendo esse papo com o Dr. Marco Antônio Zeuli, cardiologista aqui na cidade de Dourados, né, e que nos esclarece, ajuda a gente a entender um pouquinho mais dessas doenças que afetam o nosso coração, o coração das pessoas, e infartos, problemas do coração têm feito muitas vítimas, né, em todo o país nos últimos anos. Então é importante a gente ter essa consciência e procurar entender um pouquinho mais, para que daqui a pouco a gente vai falar a respeito da importância do diagnóstico precoce, mas é importante nós termos essa consciência de que doenças do coração são doenças sérias, são doenças graves que precisam de um acompanhamento médico. Claro, queremos agradecer mais uma vez a você que está conosco aí através das nossas plataformas digitais, a você que está conosco através do nosso canal no Facebook. Já aproveita aí para curtir, marcar os seus amigos, compartilhar o nosso programa. Tenho certeza que essas informações que aqui estão possam ser muito úteis para outras pessoas também. A você que está conosco através do nosso canal no YouTube, não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e, claro, também se inscrever no nosso canal para você ter acesso a todo o nosso conteúdo, o conteúdo do nosso programa Saúde e Bem-Estar. O nosso programa Saúde e Bem-Estar, que como você sabe, toda sexta-feira chega até você no oferecimento do nosso parceiro, do nosso colaborador, que está sempre conosco aqui na nossa programação, que é a Unimed Dourados. Sentir-se cuidado é poder contar com a Unimed Dourados. Contar com a Unimed é poder fazer parte das 40 mil vidas atendidas por mais de 400 médicos aqui em Mato Grosso do Sul. É poder contar com farmácia, laboratório próprio e um ambulatório com agilidade em consultas médicas. A Unimed acredita que este é o cuidado que você merece, porque cuidar de você, este é o plano Unimed Dourados, sempre conosco aqui no nosso programa Saúde e Bem-Estar. Claro, hoje nós estamos falando de doenças cardiovasculares. Se você também tem algum outro tema, algum outro assunto que você tenha interesse em saber um pouco mais e queira sugerir para que a gente possa trazer um profissional qualificado para falar sobre o assunto aqui no nosso programa, fique à vontade, aí nos comentários você pode sugerir, tanto no Facebook quanto também através do nosso canal no YouTube. A gente com certeza vai atrás desse profissional para que a gente possa trazer aqui a informação de forma precisa, que você possa, sem dúvida nenhuma, conhecer um pouco mais. A gente continua esse nosso bate-papo aqui com o Dr. Marco Antônio, ainda falando dessas doenças cardiovasculares. A gente falou de muitos multifatores que podem afetar ou causar doenças cardiovasculares. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho como o sono pode influenciar aí para pacientes de insuficiência cardíaca, por exemplo. O sono, quando se fala no sono, o que mais atrapalha o sono é a apneia do sono, né? Que a gente vai falar assim, que você faz um ritmo de acelerar o coração, desacelerar, respirar, parar um pouquinho a respiração, não é uma parada respiratória, para um pouquinho, e você altera a oxigenação do cérebro, ele altera de acordo com a sua respiração. Então a apneia do sono ela provoca algumas patologias do coração, quer dizer, ela aumenta a chance de você desenvolver arritmia, aumenta a chance de obesidade, aumenta a chance. Você não tem um sono tranquilo que descansa, você acorda, tem sonolência no outro dia, isso é a apneia do sono. Na verdade, o coração, quando ele está insuficiente,
que ele não está tratado, ou está tratado adequadamente, está piorando, ou ele não está tratado adequadamente, pode acontecer que quando deita você faz uma coisa, um sinal que nós falamos sobre, que é ortopneia. Você deita e começa a dar falta de ar. Ou dispneia paroxística noturna. Você deita, daí um tempo você começa a ter falta de ar. Por quê? Porque aumenta a pressão diastólica, que é uma pressão do coração que dificulta um pouquinho para tirar o sangue do pulmão e acaba acumulando água no pulmão, onde leva ao edema agudo de pulmão. Sim. Então ela atrapalha o sono, na verdade. O sono tem o problema da apneia, tem esses acometimentos que eu já comentei já. E essa insuficiência cardíaca, então dá para a gente afirmar com toda certeza que ela afeta muito a qualidade de vida do paciente, né? Sim, limita, né? A insuficiência cardíaca, o que faz? A gente tem uma fração de ejeção, a quantidade de sangue que o organismo manda, que o coração manda para nutrir todo o seu corpo, para fazer manutenção, para você andar, para você correr, para você subir uma escada, para você fazer todas as suas funções. Então você depende dessa função, né? Quando você tem uma insuficiência cardíaca, o coração está ficando mais fraco. Quem fala coração fraco, coração grande, coração fraco. É o que? Você começa a ter limitações das suas atividades. Sim. E ela tem vários graus, de você ter uma falta de ar parado, a você ter uma falta de ar com atividades moderadas e ter uma falta de ar com os mínimos esforços. Muito bem. Então, e dá para a gente dizer, ou é possível fazer o tratamento de uma insuficiência cardíaca apenas com medicamentos? Sim. E hoje nós tivemos um grande avanço, um divisor de águas, um medicamento novo que melhora muito a função, né? Não é só, porque não depende, né? Ela é uma doença gradativa, ela vai levar à morte, ela vai entrar. Quando você começa a ter várias internações, o teu risco de mortalidade aumenta. Sim. Quando você consegue segurar o paciente sem internações, consegue medicar ele, aí você tem boas respostas. Eu já tive casos assim de paciente chegar muito edemaciado, de cadeira, e hoje está dirigindo, está bem, está tendo uma qualidade de vida, toma seu banho sozinho, faz tudo sozinho, é muito bom. O senhor falou aí eu acho que é importante reforçar isso, não só o medicamento, mas ele também vai contribuir para isso, e é importante dizer, quando se fala em medicamentos, que necessariamente precisa passar pelo acompanhamento médico, porque vai depender de cada indivíduo, inclusive na dosagem desse medicamento. Sim. Que hoje em dia está muito comum o acesso das pessoas à informação, principalmente através da internet, as pessoas pesquisarem, e muitas pessoas cometem um grande erro de se automedicar. Importante, principalmente nesses casos, esse acompanhamento médico, né, doutor? Sim, um acompanhamento periódico, no caso, principalmente, todos eles são importantes, né? A maior causa que leva ao consultório é a hipertensão, uma das causas, dor torácica também, né? A insuficiência cardíaca também, geralmente em pessoas mais idosas ou após algum acometimento, no caso de um infarto, né? Desenvolve essa insuficiência cardíaca. O acompanhamento, a medicação é importante, são medicações que nem sempre são encontradas na rede pública, tem que ter uma correria da família, de todos, para poder dar o medicamento da forma correta. Geralmente são mais idosos que são acometidos com insuficiência cardíaca e eles têm uma certa dificuldade, às vezes, com o medicamento, alguns muito organizados e outros acabam confundindo. A troca de medicamento, vários nomes comerciais, o sal da medicação, que é trocado em alguns locais onde você tenta organizar, eles acabam trocando esse medicamento e acabam chegando lá num quadro descompensado já, com falta de ar, bem inchado, é bem comum, né? É complicado. Comum. A orientação é muito importante. Ainda falando questão de medicamento, até pela questão que a gente falou no início desse nosso bate-papo, lá dos multifatores que podem afetar o nosso coração. Algumas pessoas falam bastante, e a gente ouve bastante comentários, já lê algumas situações sobre isso, e que falam, por exemplo, de estimulantes sexuais, de pílulas anticoncepcionais, que isso pode causar mal ou fazer mal para o coração. O que existe de verdade nisso, doutor? Alguns casos, isso tem que ser diagnosticado corretamente, existe a hipertensão secundária devido ao uso de contraceptivo oral. Em alguns casos, não são todos, então tem que ir ao médico, ele vai orientar você procurar o seu
seu ginecologista para fazer orientação para não ter uma gravidez indesejada. E alguns medicamentos que você usa para hipertensão, que é secundário, por exemplo, ao contraceptivo oral. Você para o contraceptivo oral e ela engravida, alguns medicamentos são teratogênicos, eles dão malformação fetal. Isso é muito importante, o médico já orienta quando ele inicia o medicamento em pacientes jovens em idade fértil. Sim. Né? Certo? O senhor falou aí, e mais especificamente do anticoncepcional, falou da mulher. No homem, no caso, do estimulante sexual, que a partir do momento que surgiu esta oportunidade, muitas pessoas indiscriminadamente fizeram uso desse medicamento. A gente sabe de relatos que pessoas que tiveram problemas sérios com isso. É importante, antes de fazer o uso desse medicamento, passar por um urologista, no caso do homem, para que dê a ele a quantidade certa e o medicamento correto também. Isso. Né? No uso do sildenafil, tadalafila, esses medicamentos têm dosagens mais seguras, mas tem alguns medicamentos que que contraindicam o uso dele. Aí não tem como, se for extremamente necessário ele fazer uso desses medicamentos, que são nitratos, na verdade, e aí, se for extremamente necessário, não tem como usar um medicamento. E no caso de pessoas que já é diagnosticada com problema cardíaco, isso é contraindicado, no caso? É contraindicado, mas assim, não todo caso. Às vezes, se ele tiver um coração insuficiência discreta, por exemplo, e ele vai fazer o uso de um medicamento, tem doses mais baixas que podem ser usadas, que pode ter um efeito, né? Mas nunca não tem uma resposta para todo caso, todo caso igual. De forma muito específica, né? O doutor, a gente falou bastante e até ajudou claramente a gente entender um pouco mais dessas doenças que afetam o nosso coração, mas é importante o diagnóstico precoce. Para a pessoa leiga que está nos assistindo nesse momento, para nós como todos, né, que às vezes as pessoas estão apresentando algum problema cardíaco e não faz ideia, não sabe como identificar. Quais são os primeiros passos, os primeiros sintomas que pode cada um de nós identificar que tem de procurar um profissional porque tem algo errado com o seu coração? A dor torácica é uma das que mais levam o paciente ao consultório, né? É uma das causas que a gente faz essa investigação. A gente lança a mão de exames como o teste ergométrico, que são exames que eles potencializam, né, um quadro de dor. Se tiver um quadro de obstrução arterial, você pode ter um diagnóstico. É lógico que você não é 100%, existe vários exames porque a porcentagem de especificidade, sensibilidade do exame, eles vão variando. Aí você tem os exames que você lança a mão, que você consegue ver a parede do coração, a válvula direitinho, como é que ele está batendo. Tem exames que você vê se ele está fazendo alguma arritmia, que pode levar, no caso de idosos, mais comum a ter o AVC, que é a fibrilação atrial, uma das grandes causas de AVC. Então você tem o mapa da pressão, que ele vê a pressão durante as 24 horas, durante o sono, e no caso você pega alguns quadros ou de hipotensão ou de picos hipertensivos durante o sono também, que você consegue, tratando corretamente, diminuir o risco cardiovascular, né? A esteira é um exame que é inócuo, você vai lá, faz uma caminhada, sendo monitorizado, aferida a pressão, e se tiver um desbalanço entre a oferta e a demanda, quer dizer, se tiver um desbalanço entre a quantidade de sangue que vai para o coração e o que ele demanda, o que ele consegue fazer com isso, se faltar, ele vai dar um sinal que a gente sabe, olha, você está tendo obstrução aqui, vai ter que fazer um exame para a gente ter certeza, que existe falso positivo também, certeza e falso negativo, tá? Então, para você ter certeza, existem outros exames que a gente vai lançar a mão. Para fazer esses exames, o paciente tem que ter mais riscos, fatores de risco, não só o exame deu positivo, vai fazer. Ele geralmente tem um paciente que a gente faz uma avaliação pré-teste. Ele tem história familiar positiva, ele tem um diabetes, né, tem a dislipidemia, é hipertenso, então todos esses fatores são os multifatores que levam à doença aterosclerótica, né? O senhor até falou algo que me chamou a atenção, então, entre os multifatores existe o problema cardíaco hereditário. Sim. De família. Então, isso não é mito, não. Você traz na carga genética, a chance é maior de você ter a doença cardiovascular, né? Então, os fatores, eles colocam os fatores modificáveis, os fatores de risco modificáveis. O que é?
Sedentário, você deixa de ser sedentário, você vai fazer atividade física, Sim. né? A obesidade, você vai perder o peso. O diabetes, você vai fazer o controle, né? São fatores que você pode... o estresse, você pode diminuir o estresse. E os fatores que você não modifica. Sim. Você nasce homem, então o teu fator de risco é um pouco maior que o da mulher. O homem tem mais doença cardiovascular que a mulher. Você fica velho, a gente não fica mais novo, então com a idade aumenta o risco de doença cardiovascular, né? Esses fatores de quem é teu pai e tua mãe, essa carga genética você vai trazer, então não tem como mudar. Então os fatores não mutáveis que são esses. Sim, né? Entendi. Ô, doutor, e a gente falou agora da importância do diagnóstico precoce, desse acompanhamento. Qual que é a periodicidade ideal para uma pessoa que tem, entre aspas, uma vida normal, de procurar um cardiologista para fazer uma avaliação mais detalhada? Normalmente fala 1 ano, mas não é 1 ano, não é para todo mundo. Se você tem diabetes, hipertenso, dislipidêmico, você tem que ter um acompanhamento mais próximo, né, para fazer a prevenção primária. Depois que você já estabilizou, já estabeleceu a sua doença cardiovascular, aí é tratamento secundário, vai fazer uso de medicamento o resto da vida. Sim. Então essas mudanças que você faz para poder reduzir o risco de doença cardiovascular depende muito de quais são suas comorbidades. Se você é um paciente mais rígido, faz atividade física, né, você tem uma boa alimentação, a tua carga genética é boa, vai uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, dependendo, né? É lógico que com a idade, todas as doenças vão aparecendo mais. Não só isso, quando você coloca a mão no paciente, você tem incidência de aneurisma abdominal, que também é uma das coisas que é uma doença vascular também. E aí depois a sequência vai depender exatamente do resultado do último exame que você fez, que vai determinar o próximo também. Né? Você fala, o ano que vem eu te vejo, fala, daqui 3 meses eu te vejo. Outros, que quando a gente trata de insuficiência cardíaca, fala, daqui 1 semana eu te vejo. Exatamente, então isso vai depender bastante. O doutor, eu abri aqui o programa falando que as doenças cardíacas é uma das doenças que mais mata no mundo atualmente. Mas a gente pode dizer que já matou muito mais no passado, em razão até do próprio avanço da medicina, em termos de medicamentos, equipamentos para diagnóstico, equipamentos para que possa tratar e fazer cirurgias com sucesso e, sobretudo, algo que a gente precisa sempre incentivar e que a gente tem visto, e Dourados, aliás, é uma das cidades referências nisso, que é a doação de órgãos e transplantes de coração, que foi já feito lá do Dr. Zerbini há muito tempo, que depois disso revolucionou a medicina, principalmente na questão cardíaca. A importância também da doação de órgãos, principalmente coração, para as pessoas, porque isso são vidas que serão salvas se as pessoas tiverem essa consciência, né, doutor? É muito importante, né? É todo um trabalho, toda uma logística para você poder pegar um órgão, levar até o ponto, né, até o lugar certo para fazer esse transplante, é muito importante. A gente tem equipe capacitada assim, e se capacitando mais ainda para isso, e nós vamos ter isso aqui. Dourados está bem servida também de profissionais, tanto clínicos como o senhor, cirurgiões, enfim, nós temos uma estrutura, até por ser polo regional na cidade de Dourados, que está se tornando ao longo dos anos referência também nesse sentido. Né? Sim, com certeza. Doutor, nosso bate-papo está muito bom, mas estamos chegando ao final aqui do nosso programa Saúde e Bem-Estar de hoje. Quero mais uma vez agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Tenho certeza que contribuiu muito para o nosso programa, para as pessoas que nos assistem. E será sempre convidado a voltar e participar aqui com a gente. Eu que agradeço, Paulo. Muito obrigado. Bem. E você que nos acompanhou, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente, acompanhando esse bate-papo importante, que eu tenho certeza que é para contribuir, para que você possa ter o conhecimento. E o mais importante de tudo, como disse o doutor Marco Antônio, que você faça o diagnóstico precoce, que você procure o médico de sua confiança e faça uma avaliação precisa para saber como está a sua saúde. Para você que esteve conosco no nosso canal no Facebook, não esqueça de curtir, marcar os seus amigos, compartilhar o nosso programa. Tenho certeza que será muito importante para outras pessoas também. A você que esteve conosco no nosso canal no YouTube, não esqueça de deixar o seu like, tá? Ativar o sininho de notificações para você receber a mensagem e acompanhar o programa aqui ao vivo com a gente, não perder nem um momento. Claro, se você perdeu alguma parte aqui do programa, não se preocupe, vai ficar à sua disposição aí no YouTube para você rever quantas vezes quiser. Mas é importante também você se inscrever no nosso canal, assim você vai ter acesso não só a este programa, mas todos os outros programas que nós já colocamos no ar, e vai ter a oportunidade de rever quantas vezes quiser e compartilhar com seus amigos. Na próxima sexta-feira, se Deus quiser, teremos este encontro marcado aqui novamente a partir das 19 horas. Quero agradecer ao Éder Joffre,
Nos trabalhos técnicos, a coordenação geral do Mauro Alcântara. Fica o nosso grande abraço para você que esteve conosco aqui no nosso programa Saúde e Bem-Estar. Até a próxima oportunidade.